Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. No dia em que a Santa Igreja celebra São Francisco de Sales. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Eles responderam: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados em sua volta, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje está bem cirúrgica, essa palavra que me vem no coração, porque fazem um pedido a Jesus aqui, um pedido de intercessão, digamos assim. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, porque Jesus estava numa casa que estava cheia de gente e a sua mãe e seus irmãos não poderiam entrar de tanta gente que tinham, e alguém vai avisar a Jesus que os irmãos e a mãe dele estão lá fora. Esse texto é um texto que faz com que os nossos irmãos separados criem uma certa confusão quando se fala de irmãos e quando se fala da mãe. Primeiro eles vão dizer que, olha aí, Jesus tinha outros irmãos, ou seja, Maria tinha outros filhos, erroneamente pensando assim. E depois vão dizer que Jesus desprezava a sua mãe, e aí os nossos irmãos separados dão o título de uma mulher qualquer. Porém, é preciso entendermos, quando se trata de familiaridade, lá naquele tempo, e especificamente na tribo de Judá, os primos próximos eram criados como irmãos, então eram tidos como irmãos. Muitos de nós temos primos que são mais irmãos do que os próprios irmãos. Então entendemos essa pedagogia daquele tempo. E depois nós vamos entender aqui o quanto Jesus colocou Maria em primeiro lugar. Por quê? Minha mãe e meus irmãos, é a resposta de Jesus, são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Quem melhor fez a vontade do Pai que Maria? Uma vez que ela disse sim a Deus, e um sim cheio de fidelidade, em tudo cumpriu a vontade do Pai. Então Maria é colocada aqui por Jesus como aquela que faz a vontade do meu Pai. Então esta é minha mãe, estes são meus irmãos. Ao celebrar o santo de hoje, São Francisco de Sales,
nós percebemos o quanto ele cuidava com esmero dos mais pobres. Quantos de nós somos chamados a termos esse zelo por aquele que tem menos do que nós? Nós também somos pobres porque sempre tem alguém que tem mais do que nós. Porém, nós precisamos cuidar daqueles que têm menos do que nós. E nisto nós seremos irmãos de Jesus, porque faremos a vontade de Deus Pai. E qual é a maior vontade do Pai? É que nos amemos, é que cuidemos um dos outros. Então que a palavra de Deus hoje possa trazer no nosso coração a certeza, a garantia, a alegria de que o texto de hoje coloca e nos coloca como irmãos de Jesus. E muitos, por que não dizer, como mãe de Jesus. Todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.